Eu vou trazer para vocês agora um bastidor. O governo disse que ele fez 2 anúncios hoje. A alteração na política de preços, que nós antecipamos ontem aqui no Arena, e uma queda do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E relacionou as duas coisas. Disse que a queda de preços já era reflexo da nova política. Não é isso que a apuração aponta. Conversei com fontes da alta cúpula da Petrobras e esta queda dos preços já estava definida pelo menos desde a semana passada, porque tinha espaço na paridade internacional. Você já tinha uma defasagem. O preço aqui no Brasil estava mais caro do que o preço lá fora por conta de variações do petróleo e do câmbio. Era assim que o PPI funcionava. E aqui, respeitosamente, vou discordar do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que disseram que o PPI era uma abstração, um crime, uma mordaça. O PPI era uma referência de preços internacionais. O petróleo é uma commodity. É uma referência ao preço que se pratica lá fora e o preço que se pratica aqui dentro. Não é à toa que os preços das ações subiram hoje, porque o mercado ainda não está conseguindo entender como é que o governo vai fugir disso se não for para implicar em sérios prejuízos à Petrobras. Vamos ao nosso debate. Joel, começo com você. Fez sentido para você essa nova política de preços? Eu estava conversando com muita gente hoje do mercado de petróleo e a brincadeira era assim: nossa, mas isso aqui a gente já faz, isso aqui já é feito, isso aqui também já é desse jeito. Será que foi um anúncio mais político para levantar uma bandeira ou não? É não, prático. Pois é, não está claro ainda qual vai ser a grande diferença com o que a Petrobras já faz hoje em dia. Você bem apontou, essa queda de hoje não tem nada a ver com mudança de metodologia, mudança do cálculo do preço, nem nada disso. Agora, na descrição, nas palavras do presidente da Petrobras, a gente vai para o melhor mundo possível, né? Os combustíveis vão ficar mais baratos, a empresa vai continuar lucrando, vai continuar competitiva, os acionistas vão ganhar, todo mundo sai ganhando e pagando menos na gasolina. Lindo, cenário assim, fantástico. O que eu quero entender é o seguinte, o que ele está propondo, que supostamente vai ser algo diferente do preço de mercado, preço internacional de mercado, no que a proposta dele se diferencia da política de preços da Petrobras, que arruinou a Petrobras no governo Dilma. Quando o ministro diz que o PPI foi um crime, o PPI, esse suposto crime, pode não gostar de pagar gasolina mais caro, no preço internacional, na verdade, né? Mas esse PPI salvou a Petrobras. Salvou a Petrobras, que fora destruída pela política anterior de preços, que, com o objetivo político de cobrar gasolina mais barata da população, combustíveis mais baratos, população mais feliz, consumindo mais. Inflação, o índice de inflação apresentando uma queda menor porque o preço dos combustíveis estava sendo puxado para baixo. Com esses objetivos políticos, arruinou a empresa, dando prejuízos de bilhões de reais. A Petrobras estava quase quebrada. Foi a política que se instaurou depois disso, com o governo Temer, com o PPI, que permitiu à Petrobras voltar a lucrar o bastante para, inclusive, pagar as suas dívidas, cobrir os seus buracos. E foi isso que fez ela voltar a ser uma empresa de referência, respeitada e que está no nível mundial. Então eu quero entender, ok, o novo presidente disse que vai sair disso, sair da política de preços atual. Não deu muitos detalhes do que vai mudar, mas disse que vai sair. Como é que ele vai evitar aquilo que aconteceu no governo Dilma, que quebrou a Petrobras? Foi muito ruim também para o setor do etanol, não nos esqueçamos disso, ou seja, é um preço que impacta toda a economia e que contribuiu para a crise que o Brasil viveu. Enquanto isso não tiver respondido, ok, são belas palavras, todo mundo vai sair feliz. Mas se você cometeu o mesmo erro, não espere um resultado diferente. Boris, vou trazer a seguinte provocação para você. Os papéis da Petrobras hoje fecharam com uma alta de 2,49%.
E a interpretação dos investidores foi essa. Falaram, mas na prática não vai mudar nada. Eu tenho a percepção de que o mercado está sendo um pouco leniente com o governo, porque a transparência diminui. Agora vai ficar mais difícil cobrar. Eu me lembro quando o Gabrielli, José Sérgio Gabrielli, era presidente da Petrobras e também a presidente Graça Foster, ainda, né, Clarissa, você deve lembrar também, a gente repórter, está indo lá nos quebra-queixos e a gente falava, presidente, mas está desalinhado com o preço internacional, tem 50 dias, 2 meses que não reajusta o preço, que não sobe o preço, e ele falava, calma, mas eu não tenho compromisso com o preço lá fora, o meu cálculo é aqui interno. No final do ano vai tudo fazer sentido. Bom, a gente viu no final do governo Dilma qual foi o sentido que fez, o tamanho do prejuízo. Será que o mercado está sendo leniente, Boris? Eu acho o seguinte, o mercado preferiu dar um crédito para o que está acontecendo, acha que pode ser uma política positiva, pode ser uma grande novidade. O mercado também deve ter se iludido com a queda nos preços de combustíveis, esse conjunto de otimismo que a Petrobras procurou instilar na população hoje. Vamos ver amanhã e depois. Eu assisti com atenção a entrevista que o presidente João Paulo Prates deu à CNN, vi as perguntas, vi as dúvidas, eu realmente aí acompanho o jogo. Eu não entendi exatamente como vai funcionar esse plano nos detalhes. Quando os perguntadores entravam na questão dos detalhes, ele complicava, ele dizia que era uma situação complexa, os preços, ele alinhou uma série de fatores. Eu temo que nós estamos entrando numa repetição mais sofisticada do que aconteceu no governo Dilma. Não fecha matematicamente essa equação que ele colocou. Não fecha. É muito difícil fechar. Eu acho que existe uma ânsia muito grande de atender ao desejo do presidente Lula, colocado como promessa de campanha. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Tenho medo, temo que a Petrobras vá sofrer novamente um prejuízo. Tenho medo, torço para que não aconteça. E não consigo entender exatamente como vai funcionar esse plano. Acho que a entrevista foi extremamente confusa. Nem você, nem muita gente, meu caro Boris. E eu adoro quando as fontes participam. Estou recebendo aqui uma mensagem de um membro do Conselho de Administração da Petrobras e ele tentando me explicar. Olha, Raquel, a mudança tem poucos efeitos práticos por 2 questões. A lei das estatais, que aprimorou a governança da companhia, e a diretriz de preços, ela é aprovada pelo Conselho de Administração, a quem cabe definir a direção que está sendo seguida pela companhia. O que ele está querendo dizer é, tem uma blindagem institucional que vai proteger a empresa. Será, Janaína? Não acredito. Não acredito. E até fiquei aqui pensativa com a sua pergunta sobre a leniência do mercado, porque eu me lembro bem que no governo anterior, em muitos momentos, o presidente também se incomodou com essa política de paridade. Eleição, que não deixava ele reduzir preço para ganhar eleição. Alguns presidentes da Petrobras por não se conformar com essa política. E a reação do mercado no governo anterior foi muito mais drástica, né? Foi de indignação, de interferência, de retrocesso. Tanto é que não se ousou, né, chegar nesse ponto de derrubar a paridade. Então, eu fico mesmo curiosa com essa diferente reação do mercado. Tenho a preocupação em saber quem é que vai financiar, né? Como é que se vai financiar isso.
E haja vista que essa queda nos preços, ela não é decorrente dessa mudança, mas sim de um contexto internacional, reflito aqui se não foi um oportunismo declarar essa mudança ainda não pensada, não detalhada, para aproveitar o embalo, né, e criar na população a ideia de que é o cumprimento de uma promessa de campanha, que a queda nos preços já é decorrência dessa alteração. Penso que a imprensa e os agentes, né, do mercado devam exigir o detalhamento, né, porque haja vista que não vai se conseguir evitar que esse mal ocorra, pelo menos o detalhamento nos permitirá, na medida do possível, fiscalizar, né, o que vem por aí. Larissa, qual que é o cálculo político de tudo isso? Você anunciar uma medida confusa, que não sabe, ninguém sabe direito como é que vai funcionar, tem um ônus aí de imagem, mas também tem um benefício. O que você está enxergando? Eu tenho uma teoria. É só especulação minha, mas eu tenho uma teoria. É sua experiência, A gente vive criticando a comunicação do governo Lula, mas dessa vez eu acho que eles quiseram fazer um somebody love. Minha teoria é a seguinte. Uma semana atrás, como a sua apuração já mostrou, a minha também, já havia na empresa a decisão tomada de reduzir o preço dos combustíveis, porque havia margem para isso, de acordo com a política de paridade internacional, e porque muito em breve a gente vai começar a sentir de novo o preço do ICMS nas bombas. O governo Lula, na minha opinião, viu esse cenário e falou: cara, essa é a nossa oportunidade de falar, enfim, da política da paridade de preços internacional, dizer que eu estou alterando a política de preços e, por isso, eu vou derrubar o preço nas bombas e compensar a volta do ICMS que o meu ministro da Fazenda articulou acertadamente, na minha opinião, mas isso foi a minha percepção, a minha sensação é de que isso foi mais uma jogada de política do governo Lula do que, de fato, uma decisão tomada exclusivamente por conta da política de preços da Petrobras. Eu acho que teve outros fatores envolvidos. Lula quis se proteger do desgaste político que viria, eventualmente, dessa volta da oneração dos combustíveis. Lembrando, a desoneração muito acentuada dos combustíveis foi realizada de maneira irresponsável pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em pleno período eleitoral, na minha opinião, com um viés absolutamente de busca de votos. E sobrou essa bomba para o governo Lula, que precisou retomar essa oneração dos combustíveis de maneira progressiva e sem menosprezar o cálculo político, numa campanha patrocinada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso vai começar a se sentir nas bombas em breve. Eu acho que o governo viu a oportunidade de resolver várias coisas ao mesmo tempo. Dizer que teve cumprimento da promessa do fim da paridade de preços internacional, promessa de campanha de Lula, uma política que de fato incomoda a Lula, mas eu vou dizer, ninguém com quem eu conversei hoje conseguiu entender direito como vai funcionar essa coisa nova. Ninguém. E a sensação que eu tenho é que os agentes do governo também não sabem explicar direito como vai acontecer. E muita gente vira e fala: olha, na prática está tudo bem, a empresa vai continuar competitiva, ela vai continuar lucrando, não vai ter um impacto significativo. Bom, peraí, a gente derruba o preço dos combustíveis e não tem nenhum impacto na rentabilidade da Petrobras? Tem alguma coisa errada nessa conta. Então, me parece que a jogada é principalmente política. O risco é o que a Raquel levantou. A gente tem que lembrar que essa política de preços da Petrobras foi instaurada no governo Michel Temer, no momento em que a empresa saiu esfrangalhada do governo Dilma. Então, há a necessidade agora de que o governo consiga garantir a credibilidade dessa empresa internacionalmente. Se isso for feito, muito bem. Palmas para a comunicação do Lula.